Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão. Depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa e eu queria aproveitar para anunciar aqui as nossas obras. Vocês podem adquirir aí em São Paulo, com o Mário Suriani na Sinal Verde, pesquisas que nós temos, mas o primeiro e o segundo livro, analisando as tradições bíblicas e o Sermão do Monte, estão com capítulos novos, melhorando, aprofundando as nossas pesquisas e melhorando e esclarecendo o entendimento daqueles que querem realmente saber o que Jesus queria dizer no monte a respeito do Talmud. E nós gostaríamos de aproveitar e fazer um convite para vocês. Nós estamos em fevereiro e o mês de abril está aí. Nós temos fevereiro, março, em abril nós estamos empreendendo mais uma viagem a Israel. E convidamos você para estar conosco neste momento de pesquisas, nesse momento que a Gênesis completa 150 anos, para que você vá desfrutar na terra de Jesus de toda a sua riqueza geográfica, histórica, evangélico, espiritual. Estaremos com um grupo durante o dia visitando todas aqueles locais importantíssimos para a nossa geografia espiritual. Vamos iniciar pela Jordânia, vamos conhecer as raízes do local onde passaram Moisés e todo o seu grupo, seus irmãos Arão, Miriam, e vamos ao Vale do Jaboque, onde Jacó lutou com o anjo de Deus. Nós vamos ver o monte onde Arão foi enterrado, nós vamos visitar o Monte Nebo, isso tudo na Jordânia. Nós vamos visitar o local onde Jesus realmente, o verdadeiro local onde ele foi batizado. Nós vamos ver o local onde Elias foi visto subindo num carro de fogo. E nós vamos, depois de tudo isso, visitar toda Israel, começando por Eilat até a Alta Galileia. Então, fatos que vocês já ouviram, já leram ou leem hoje no Evangelho de vocês, se tornarão palpável na mão de vocês. É uma viagem que você pode fazer com certeza de que a sua vida transita entre antes e depois dessa viagem. Porque nós vamos sentir um Jesus mais próximo, pela sua história, pelas suas atitudes, pelo próprio Evangelho, mas você vai ter um contato com aquela geografia que marcou tanto os passos desse grande mestre na nossa vida. Se você tem interesse de estar conosco, eu estarei sendo o guia bíblico. Quem promove a viagem a RW Turismo, em São Paulo. Você pode ligar para o telefone aí na telinha 011 3667 3506 e conversar com a Wanda ou com a Márcia, que elas terão todo o interesse de lhe acolher e de fazer com que nós possamos estar juntos agora no mês de abril.
aguardamos vocês para que nós possamos estudar os caminhos de Jesus de uma forma bem mais palpável, que você vai engrandecer muito a sua riqueza evangélico-cristã. Ok? Bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo, que nós começamos a falar da Gênesis, e Kardec, no penúltimo parágrafo da introdução da Gênesis, ele já cita que a Gênese deve ser encarada como uma obra complementar das precedentes. Ela tem muita coisa do Livro dos Espíritos, muitos resumos de muitos capítulos, tem parte do Evangelho, sobretudo predições e milagres. Ela tem uma parte muito importante sobre a Gênesis, o ensino moral de Jesus, que é do Evangelho. Então, é um livro que você tem, assim, como se fosse Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno, resumidos numa obra de uma forma mais gostosa de ler. E os comentários dele, de Kardec, enriquecem o nosso espírito. Ele diz assim: algumas teorias hipotéticas que tivemos o cuidado de indicar como tais e que devem ser consideradas como opiniões pessoais, até que tenham sido confirmadas ou contestadas. Veja que a humildade de Kardec. Então ele colocou coisas ali que ele diz assim: eu tive o cuidado de indicar como teorias hipotéticas. Agora, que elas podem e até devem ser consideradas como opiniões pessoais. Mas se elas forem confirmadas, elas devem ser da doutrina. Se não for, a responsabilidade é minha. Então veja a preocupação dele de não macular a doutrina espírita, mas deixar que aquilo que não tivesse fundamento científico ou não fosse essas hipóteses confirmadas, bem, isso nós devemos entender o seguinte: se não foi confirmado, foi uma opinião pessoal do Kardec. Que é bom que se entenda que Kardec foi o instrumento dos espíritos. Ele não codificou a doutrina. Ele trouxe a mensagem dos espíritos. Ele foi um instrumento. Ele foi um codificador dos espíritos através dele para a doutrina. Mas ele não criou doutrina nenhuma. Kardec não é o fundador do espiritismo. Deixa isso bem claro, porque o espiritismo não se fundamenta nos ombros de nenhum fundador. Porque a gente tem o Islã com Maomé, a gente tem a primeira revelação com Moisés, a gente tem a segunda com Jesus, mas quando é na hora do espiritismo, a revelação é dos espíritos. Daí porque Kardec, com sabedoria, colocou com o nome de doutrina espírita ou espiritismo. E ele diz que esta nova obra é mais um passo nas consequências e aplicações do espiritismo. Então, é uma espécie de fechamento, coroamento. Agora vem que isso aí me encanta, quando ele fala do objetivo da Gênesis. Ele diz assim: ela tem como objetivo o estudo de 3 pontos diferentemente interpretados e comentados até o presente. Veja a coragem desse homem. E eu, como teólogo, ligado a essa parte da teologia católica, ou cristã católica, eu achei interessante demais isso, porque ele diz assim: olha, 3 pontos que são diferentemente interpretados e comentados até hoje. Quais são os 3 pontos? A Gênese, os milagres e as predições. Então veja que no Evangelho ele colocou o ensino moral, que para ele não pode haver contestação. O ensino moral de Jesus une qualquer que seja a religião.
O campo onde elas podem se encontrar é no ensino moral de Jesus. Mas na Gênese, ele diz que o Gênesis de Moisés, os milagres e as predições têm sofrido comentários e interpretações diferentes até o presente. Isso, meus queridos telespectadores, me deixou felicíssimo, porque esse tem sido, mesmo antes de conhecer Kardec, uma preocupação minha, pessoal. Disse que se fizesse uma interpretação racional, que unisse e que não separasse. Então, eu fiquei encantado, porque aqui eu achei, eu que conhecia a parte do Velho Testamento, como eu conhecia na Igreja Católica, e o Novo. Então, Kardec teve coragem de mexer, vamos dizer assim, de fomentar essas interpretações, que ele sabia que havia antagonismo, diferenças, cada um entendendo ou comentando diferente. Então, o objetivo da Gênesis é esse. Interpretar o Gênesis de Moisés, os milagres de Jesus e as predições. E eu digo para você, meu querido telespectador, ele fez isso com muita maestria, com muita assistência espiritual. Porque desde o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que Kardec não mexeu com traduções. Eu mexo. Eu vivo traduzindo todos os dias e todos os momentos palavras, no meio de uma frase, analisando a história, analisando a visão talmúdica, a visão cabalística, fazendo todo um apanhado, uma coxa de retalho, um garimpo, para chegar a uma conclusão racional. E eu encontrar esse livro, para mim, foi que eu estivesse achando o dicionário da minha vida espírita. Como, logicamente, professor de judaísmo, cristianismo e pós-doutor em ciência das religiões, ou seja, na minha visão teológico-cristã. Então, para não ser prolixo e a gente fechar esse módulo desse primeiro programa, Kardec traz aí a chave fantástica para se entender tudo isso que ele falou. O Gênesis, os milagres e as predições. Qual é a chave? Que temos que partir do seguinte princípio. Duas forças regem o universo. Duas forças. O elemento, se você quiser, que é o elemento material e o elemento espiritual. A união desses dois pontos, simultaneamente, rege todo o universo. Tudo que tem no universo é regido por isso, por um elemento material e por um elemento espiritual. E isso ele explora muito bem na Gênesis. E nós vamos ver isso, logicamente, resumidamente, no nosso próximo programa. E como a gente não tem mais tempo para o programa de hoje, agradecemos a você e lhe convidamos, porque nós vamos entrar realmente na Gênese de Kardec, com o Gênesis de Moisés, se Deus quiser, na próxima semana. E convido você para estar conosco, desfrutando da ciência de Kardec, do hebraico e da teologia de Moisés e da história do povo hebreu, unindo a primeira, a segunda e a terceira revelação. Fique com Jesus. Um beijo, muita paz no coração de todos vocês. Unamo-nos em prol da paz de Jesus. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Permita-me encerrar com a grande palavra forte, esse mantra da língua hebraica. Shalom, shalom, shalom. Paz, paz e paz. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da divulgação espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.